7 em diante. Gálatas 6, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Somente até aí. Feche os teus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na tua presença, meu Deus, e declaramos, meu Deus, que este lugar é Yahvé Chamá, o Senhor está aqui. Na autoridade do nome de Jesus, meu Deus, nós repreendemos o poder do inimigo, todo levante de Satanás que caia por terra em nome de Jesus. Tua palavra nos diz: toda arma forjada contra ti não prosperará, aleluias. Toda língua que se levantar contra ti em juízo, o Senhor a cortará. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, venha o teu reino neste lugar. Meu Deus, fala nos mais íntimos dos nossos corações, porque, ó Deus, sabemos que sem ti não podemos nada, nós somos nada, Senhor, sem ti. Tu és tudo para nós. Fala ao nosso coração. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. A tua palavra nos diz que aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com júbilo e trarão consigo os seus molhos. É a tua palavra, nós cremos e nós recebemos, nos agarramos a ela em nome de Jesus. Diga amém. Pode se sentar. Querido Paulo, ele nos traz algo tremendo da parte de Deus, um ensinamento que todo servo do Senhor precisa não apenas aprender, mas praticar. Porque não adianta nós aprendermos e não praticarmos. A Bíblia nos diz que aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica, compará-lo-ei o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Aquele que ouve e não pratica, está construindo castelos de areia. Mas aquele que ouve e pratica, está construindo coisas para a eternidade, está construindo castelos para a eternidade, aleluias. Deus, através da vida do apóstolo Paulo, ele nos ensina, dizendo: não erreis. A primeira coisa, não erreis. O que isso fala para mim e para você? Não erreis. É imperativo, é uma ordem. Não erreis. Não errem. Acertem. O alvo está aí, o princípio está aí. Não errem. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então o que ele está dizendo aqui para mim e para você? Não errem nisso, não errem na sua semeadura, não errem na sua semente. O princípio é universal. Não erre a sua semente. Deus estabeleceu uma lei espiritual, a semente determina a colheita. Jesus disse: não se colhe figo de abrolhos. Mais uma vez ele está enfatizando o princípio da semeadura. Ou seja, você vai colher aquilo que você
plantar. A sua vida atual, a sua vida dos seus pais, dos seus antepassados também, é fruto, a sua vida é fruto das sementes que foram lançadas lá atrás, no passado. Eu lembro-me, quando nós começamos a pregar a palavra de Deus, para o nosso querido irmão Antônio, que partiu para a eternidade ontem, foi ontem mesmo, foram 7 anos, e tem mais ou menos 35 dias que nós o batizamos lá dentro do hospital. Nós levamos a ceia para ele, nós semeamos no Espírito, agora ele colheu a eternidade, aleluias. Ninguém pode roubar essa semente, essa coroa, essa pedrinha na coroa da amada igreja. Estava comentando ontem com a pastora André, com a irmã Marli, se juntou ao nosso querido irmão Durval, que também foi mais ou menos parecido, aos 45 do segundo tempo. Foram anos semeando na vida do irmão Durval. Era o menos provável. Foram 2 anos andando 50 quilômetros por domingo para buscá-lo, trazê-lo, levá-lo e trazer, para que ele pudesse ser alimentado. Nós batizamos o irmão Durval em dezembro. Ele participou da ceia de janeiro. Uma semana depois, Jesus levou ele para a eternidade. E assim é a vida de nós servos do Senhor. Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento, aleluias. E aqui o apóstolo Paulo, ele aprofunda mais na questão da semente, porque ele nos diz que nós somos fruto, né? O seu futuro será fruto das sementes que você está plantando agora, hoje. Então às vezes você está colhendo agora coisas que você não está gostando, mas porque olha lá para trás. O passado a gente não pode mudar. Mas o futuro é uma página em branco. Então comece a selecionar sementes boas. Ele diz, lá em Mateus 7,17, Jesus diz, toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa produz bons frutos. A Igreja Nova Aliança é uma árvore boa, aleluias. Ela produz bons frutos, aleluias. Louvado seja Deus. Primeira questão que você precisa entender, Gálatas 6,8, quem semeia na carne colhe corrupção. Nós devemos semear no Espírito para colhermos libertação. Escute isso. Quem semeia no Espírito colhe salvação, libertação. Mas quem semeia na carne colhe corrupção. Quem semeia na carne, vícios, ciclos repetitivos, doenças emocionais, relacionamentos tóxicos, decisões impulsivas, tudo isso corrói e aprisiona a vida da pessoa. Por quê? Porque semeou na carne. Ganância, usura. Então nós devemos semear no Espírito, porque a semente do Espírito liberta, aleluias. 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade, glória a Deus. Eu louvo a Deus porque são 16 anos de caminhada aqui na Igreja Nova Aliança, e nesses 16 anos nós temos semeado no Espírito, e aqueles que têm dado ouvido estão sendo curados, estão sendo libertos, restaurados, aleluias. Então quando você semeia no Espírito,
na carne, você vai colher corrupção. Hein? Quem anda numa vida de adultério, vai colher corrupção. Quem anda numa vida de prostituição, vai colher corrupção. A Bíblia nos diz que o homem adúltero dá seus bens e vai morrer na miséria. A semente do homem adúltero é viver e morrer na miséria. Por quê? Porque ele semeou prostituição, adultério. Quando nós plantamos no Espírito, todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida vão sendo curadas, libertas, restauradas. Por quê? Porque você passa a semear oração. Quem semeia no Espírito, oração é uma semente. Quem semeia santidade, santidade é uma semente. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quem se santifica vai ver Jesus, aleluias. Está vendo? Quem semeia no Espírito, colhe salvação. A salvação é um dom de Deus. Mas é necessário que nós estarmos atentos. Quando você passa a semear oração, você vai ter resposta de Deus, amém? Vou repetir, quem semeia oração tem resposta de Deus. Quem semeia santidade vai ver a Deus, aleluias. Quem semeia renúncia, aleluias, vai colher, meu querido, honra, glória. Hoje nós renunciamos à carne para amanhã sermos recebidos com vestes de louvor e santidade na glória, aleluias. Quem semeia vida com Deus, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. 300 anos Enoque andou com Deus, pelo que Deus o tomou para si. Deus não resistiu. Enoque andou 300 anos com o Senhor, pelo que o Senhor tomou para si. Ele não viu a morte, não. Deus tomou ele para si. Está entendendo isso? Quem semeia no Espírito, a colheita também é inevitável. É libertação. Ciclos de maldição quebrados. O Espírito rompe com ciclos de quebras de padrões geracionais. Na minha família todo mundo separa. Ciclos geracionais de famílias destruídas. Na minha família os jovens, se prostituem, se drogam. Isso vai ser quebrado através da sua semente no Espírito. Na sua casa isso não vai ser não. Por quê? Porque você está semeando no Espírito. Deus destrói opressões espirituais. Por quê? Porque agora você está semeando no Espírito. Oração, jejum, santidade. Quando você semeia no Espírito, cadeias invisíveis são destruídas. Quantas pessoas chegam na igreja e estão tão oprimidas, porque elas nem sabem. Mas pelo simples fato dela começar a andar na presença de Deus, participar e ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem semeia no Espírito rompe com esses ciclos viciosos de destruição. Como eu falei no início, nós semeamos na vida do irmão Antônio por 7 anos. A colheita veio da forma como que Deus quer. Temos as nossas escolhas. Alguns vêm mais rápido, outros demoram mais. Como eu falei do irmão Durval,
e outros tantos que passaram. O importante é você continuar escolhendo a sua semente. Como nós lemos em Gálatas 6, o apóstolo diz assim: não erreis, não errem na sua semente. Quem planta honra, colhe honra. Quem planta desonra, vai colher desonra. Quem é grato, quem planta gratidão, né? Por isso que a gente tem que ser grato, porque a gratidão e a honra andam juntas. Quando você é grato a Deus pelo pouco que Ele tem te dado, as janelas do céu começam a se abrir. Quando você semeia no Espírito, a sua vida começa a ser liberta em todas as áreas. As cadeias que te prendiam, já não te prendem mais. Os medos que você tinha, já não são mais cadeias para você, porque o Senhor vai tirando um a um, o Senhor vai te libertando, curando, restaurando a sua vida, a sua alma, aleluias. Quantas feridas, eu já compartilhei isso aqui. Eu tenho quase 30 anos de crente, 17 anos de pastor. Para a glória do Senhor, quantas feridas o Senhor me curou no altar, pregando a sua palavra. Porque o processo fere, o ministério machuca, o ministério é árduo. O ministério na vida de Paulo era muito melhor humanamente falando quando ele perseguia os cristãos. Tinha vida de rei, era tratado com honra no meio dos seus, mas quando ele se converteu a Jesus, a vida dele virou de cabeça para baixo. Quem semeia no Espírito, querido, também a sua colheita vai ser inevitável. João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ao segundo ponto, semeie corretamente. Como disse o apóstolo Paulo, não erreis, escolha a sua semente. Porque quem semeia errado vai sofrer as consequências. Quem semeia na carne, colhe corrupção. Dá um exemplo. Um jovem, quando solteiro, ele escolhe uma vida de prostituição, ele escolhe uma vida promíscua, de imoralidade. Qual que vai ser a colheita desse jovem se ele não mudar? Se ele não mudar a sua semente, vai colher muitas coisas ruins, casamentos destruídos, filhos desobedientes, destruição, dor, mágoa. Mas o jovem, que quando ele teve oportunidade, ele aceitou Jesus, e ele semeou no Espírito, Deus tem uma família, aleluias. Sabe, querido, deixa eu falar um testemunho. Eu tinha 20 anos, 20 não, 2003, 25 anos, 22 anos atrás, né? Não é isso? 2003 foi o ano que o Senhor falou comigo, que Deus havia restaurado o plano dele para mim como família. Porque quando eu não conhecia Jesus, eu vivia caminhos que não agradavam ao Senhor. Mas pela misericórdia do Senhor, eu me converti aos 18 anos. E eu estava num congresso de jovens,
Eu era presidente de jovens da nossa igreja, dezenas de jovens, e eu era solteiro ainda nessa época. E aí Deus usou profundamente, eu me lembro como se fosse hoje, pastor Cleidemir. Pastor Cleidemir, ele estava dando uma palavra sobre restauração de família no congresso de jovens. Ninguém entendia, aquela palavra foi para mim, milhares de jovens. E ao final, quando ele foi orar, ele foi lá e me abraçou. Aí o Espírito Santo começou a dizer assim: hoje, falando comigo, eu restauro a família que eu sonhei para você que o diabo tinha roubado, que o diabo quis te tirar. Um mês depois, eu comecei a namorar com a pastora André. 2 anos depois, nós nos casamos. E esse ano nós fizemos 20 anos de casado. Temos 2 filhos. Servimos ao Senhor com alegria, para a honra e glória do Senhor Jesus. Por quê? Por causa da palavra, por causa da semente que eu escolhi. Sabe, querido, quando eu me converti, eu falei para o Senhor: Deus, eu não quero namorar por namorar. Eu não quero sair beijando na boca não, porque isso é carne. E eu não quero semear na carne. Eu quero um relacionamento que vai me dar uma família. Eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom marido. E eu vivia no monte. Eu não estava na boate atrás de mulher. Eu estava no monte chorando e pedindo a Deus uma família. Mesmo quando as paixões da juventude estavam afloradas. Eu não estou falando para me vangloriar, tá, queridos? Eu estou falando isso como um testemunho, que o mundo não entende isso. Eu vejo, às vezes fico triste, alguns jovens dizendo assim: a gente tem que buscar, porque na igreja não tem. Irmão, na minha igreja não tinha ninguém que me agradava. Não agradava o zóio, como dizia o pastor Edson Ferreira. Bichinho, tem que agradar o zóio também, porque se não agradar o zóio, vai dar problema. 60 e tantos anos de ministério, irmã Conceição, já tinha visto muitos casamentos desfeitos por falta de sabedoria. Então ele me orientou: pastor tem que ser bem casado. E aí, um dia, eu não sei porque eu estou falando isso aqui, saindo da faculdade de teologia, no ponto de ônibus, com quem que eu me encontro? Com o pastor André. 4 anos depois, nós nunca nos vimos. Quem que eu encontro na faculdade de teologia? Pastor André. Eu não precisei correr atrás. Eu nunca fiquei pulando de galho em igreja atrás de ninguém, porque eu escolhi semear no Espírito. Alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Eu escolhi santidade. Eu escolhi renunciar às paixões da minha juventude. E hoje eu tenho colhido. Família é fácil? Não é não. Mas eu louvo a Deus pela minha família. Eu louvo a Deus porque quem colhe, quem planta no Espírito, você não pode errar na sua semente. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 7, se não me falha a memória, que a mulher adúltera, a mulher prostituta, está à procura de preciosa caça. Lembra de Dalila? O que ela fez com Sansão? Sansão semeou na carne. Qual foi a sua colheita? Olhos vazados. Sua força foi embora e morreu humilhado. Mas o Senhor o visitou ainda porque ele se arrependeu. Ele era ungido de Deus, mas não era aquele futuro que Deus tinha para ele. Ele quebrou princípios. Ele era
Um nazireu de Deus, ele não podia passar navalha na sua cabeça, ele não podia beber bebida forte, ele não podia nem beber chá do fruto da videira. Ele quebrou todos os princípios. Qual foi a sua colheita? Os irmãos conhecem a história. A Bíblia diz: semeai justiça. Oséias capítulo 10, versículo 12. Você vai colher misericórdia. Seja justo. Semeie justiça e você colhe misericórdia. A misericórdia de Deus cura, aleluias, a colheita ferida. Sabe que eu vejo isso? Que a misericórdia de Deus, aquilo que você plantou errado, por falta de conhecimento, Ele transforma, aleluias, numa colheita abençoada. Ele restaura, aleluias. Quantas pessoas que não conheciam Jesus e semearam errado, casaram, né? Tiveram relações, porque não conheciam, mas se arrependeram. Aí Deus transforma a colheita, restaura a família. Ele cura aquilo que você plantou de errado. Jeremias 30:17 diz: eu te restaurarei a sua saúde e curarei as tuas feridas. Quem semeia em lágrimas vai colher cura e alegria. Salmo 126, versículo 5. Quem semeia em lágrimas colherá com alegria. Aleluia. Deus cura traumas, amém? Então vale a pena chorar na presença de Deus. Vale a pena você dobrar os seus joelhos e chorar: Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chora na presença dEle, porque Deus vai curar as tuas emoções. Você tem andado triste? Na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Deus cura o nosso corpo físico, amém? Deus também cura a nossa alma. Deus quer, meu irmão, que você não erre na sua semente, porque com certeza você vai ter cura, libertação, restauração. Em terceiro ponto, semeie no Espírito. Lança semente no Espírito e você vai ter prosperidade bíblica. Aleluias. A prosperidade bíblica é resultado de perseverança e sementes corretas. Provérbios capítulo 11, versículo 25. A alma generosa, essa prosperará. Salmo 1, versículo de 1 a 3. Tudo quanto fizer, prosperará. Tudo quanto fizer, vai prosperar. Prosperidade bíblica é princípio, não é sorte. Ah, fulano de tal teve sorte. Não, ele semeou certo. Se você acha que isso é sorte, então você pode ter essa sorte também. Toda sorte de bênçãos já estão liberadas nas regiões celestiais. Sabe como é que você acessa isso? Princípios. Nós declaramos no final de 2024, que 2025 seria o ano do favor do Senhor, amém? Não, o ano passado, pastorzinho, obrigado, mas estou falando do final de 2024, Deus nos deu uma palavra, que esse ano de 2025 seria o ano do favor de Deus, e a Bíblia diz que o favor de Deus dura uma vida inteira. Então eu creio que muitos irmãos, tiveram áreas das suas vidas que vão ser beneficiadas com essa bênção para a sua vida inteira. Eu sou testemunho disso, o irmão Renatinho é testemunho disso, e cada irmão também tem testemunha disso, aleluia. E esse ano o Senhor nos deu uma palavra para o ano de 2026, será o ano da bênção do Senhor. Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor enriquece. Tudo que você precisa, querido, é da bênção. Você tendo a bênção do Senhor, ela enriquece você em todas as áreas da sua vida, e ela não traz consigo dores.
a bênção do Senhor, a mesma bênção que Deus deu para Adão quando colocou ele lá no Éden. A mesma bênção que Deus falou para Moisés em Deuteronômio 28, tudo quando colocares as mãos, abençoado será. As bênçãos correrão e nos alcançarão. É a bênção. Então nós cremos e profetizamos e declaramos, jejuamos, que o ano de 2026 será o ano da bênção do Senhor, meu irmão. A tua família vai ter a bênção do Senhor. O teu trabalho vai ter a bênção, não que já não tenha, mas vai ser mais, em nome de Jesus. A sua vida espiritual, você vai ser visitado pelo Espírito Santo de Deus, e os seus dons que estão engavetados, vão sair da gaveta. O ministério que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus, aleluias, você vai começar a frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, aleluias. A prosperidade é o princípio bíblico, não sorte. Porque quem semeia em lágrimas, colhe com alegria. Quem sai andando, chorando e semeando, voltará trazendo consigo seus molhos. Olha a colheita, olha a prosperidade. Isso tem um cunho espiritual e também tem um cunho material. Você precisa saber escolher a tua semente, em nome de Jesus. Porque quem semeia fidelidade, generosidade, integridade, esforço, oração, propósito, vai colher portas abertas. Eis que eu pus uma chave diante de ti, a chave de Davi, que abre e ninguém fecha. Uma porta aberta o Senhor colocou. A Bíblia nos diz que Isaac, lá em Gênesis 26, 12, a Bíblia diz que no livro de Gênesis 26, no início do capítulo 26, a Bíblia diz que havia fome na terra, pelo que Isaac ia descer para o Egito, e Deus falou com ele: não desça para o Egito. E aí, Gênesis 26, 12, semeou Isaac naquela terra, a terra estava seca, a terra tinha fome, mas naquele mesmo ano, por causa da bênção do Senhor, ele colheu 100 vezes mais. Você vai colher no improvável, aleluia. Você vai colher o que ninguém pôde colher. Por quê? Porque você teve fé, aleluia. Isaac semeou naquela terra estéril, naquela terra deserta. Deus, em nome de Jesus, o Brasil pode ser como Gerar, lá em Gênesis 26, 12, a terra estava seca, mas quando você tem fé, tem propósito, tem fidelidade, planta no Espírito, você vai colher, meu querido, em nome de Jesus, 100 vezes mais. Você vai colher no improvável, aleluias. Deus faz você prosperar onde ninguém prospera. Simples assim, Renato. Deus fez Abraão prosperar em Canaã, que estava deserto. Por quê? Porque Deus que mandou ele para lá. O segredo é a bênção de Deus. Por que Israel está lá, num paísinho deste tamanho, cercado de inimigos por todos os lados, mas ninguém consegue mexer com aquele povo? Por causa da bênção de Deus sobre a vida de Abraão. Deus vai fazer você prosperar onde ninguém prospera. Sabe por quê? Porque a sua prosperidade é fruto de aliança. Quem tem aliança com Deus, meu amigo, não vai morrer de fome. Já fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigar o pão, nem tampouco a sua descendência. Deus. Prosperidade de um servo de Deus é fruto da aliança e não do solo. Pegou essa aí, Renato? Quem tem aliança, meu irmão, com Deus, planta porque Deus mandou e colhe o que ninguém colheu, por causa do Senhor que abençoa. Olha só, José, pensa comigo.
José estava preso, irmão. José era escravo, irmão. José estava num calabouço. Deus usou José para trazer o sonho do copeiro, do padeiro. E eles se esqueceram de José. Os homens podem esquecer de você, mas Deus não esquece a tua fidelidade. Eis que eu te tenho cravado na palma das minhas mãos. Eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. Eu não me esquecerei de ti. Jacó. Deus lembrou de José. O faraó teve um sonho. Ninguém sabia decifrar o sonho. Olha, mas tem um judeu lá na cadeia. Ele é mestre em interpretações. Trazei-me a minha presença. Mudou suas vestes, mandou fazer sua barba, colocou vestes novas. E ele se apresentou diante de Faraó. Meu irmão, Deus vai te colocar entre os príncipes. Lá em 1 Samuel, a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 2, o Senhor tira o homem do monturo e faz ele se assentar entre os príncipes da terra. Aleluias! Você não pode desistir, porque a colheita está a caminho. Perseverança. Gálatas 6:9. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O inimigo vai tentar nos cansar antes do tempo, viu, irmão Leomar? Ele vai tentar dar canseira na gente antes da colheita chegar. Mas a gente precisa perseverar, porque o texto de Gálatas 6:9 é claro: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Como que eu não vou desfalecer? Como que eu não vou desfalecer? Quando eu estou sendo alimentado pela palavra de Deus, quando eu estou semeando no Espírito. Então a perseverança, não desista, porque quando você não desiste, a sua colheita está bem perto, está a caminho. Muitos param de semear na véspera da colheita. E aí Salomão diz assim: lança o teu pão sobre as águas. Eclesiastes capítulo 11, se não me falha a memória. Lança o teu pão sobre as águas, em tempo e fora de tempo, porque você não sabe qual que vai chegar. Quem olha o vento nunca prosperará. Quem fica olhando, você lança a tua semente de manhã, de tarde, porque nos momentos certos você vai colher. E aqui enfatiza isso, Gálatas 6:9, se não desfalecer. Como que a gente não desfalece desse mundo? Confiança em Deus. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque eles esperam no Senhor. A minha esperança é o Senhor Jesus, nele eu espero. Disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. Jó 42:2 diz: bem sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser impedidos. E mudou o Senhor a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos, e assim o Senhor fez prosperar 2 vezes mais do que ele tinha. Aleluias. Deus deu mais filhos para Jó, Deus deu mais prosperidade para Jó, porque Jó foi perseverante, fiel em todo o tempo. E a esperança dele era o Senhor dos exércitos. Aleluias. A noite vai passar, a
colheita vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A colheita está chegando, querido. Não pare, não recue, não desista. Hebreus capítulo 10. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos aqueles que avançam para a salvação. Aleluia. E em último lugar, eu termino agora. A maior colheita é a vida eterna. A maior colheita, irmão Antônio viveu 95 anos, mas a maior colheita ele tem agora, porque ele entregou sua vida a Jesus. Ele renunciou. Nós estávamos lá quando ele fez a oração da renúncia. Ele aceitou Jesus, pediu para ser batizado, entregou a sua alma. Quem crê e for batizado será salvo. Quem semeia no Espírito colhe a vida eterna. Gálatas 6:8. A maior prosperidade não é a financeira, mas é a salvação da alma. Porque adianta ganhar o mundo inteiro ao homem e perder a sua alma? A mudança de destinos começa com a mudança das sementes. Semeie fé, colhe libertação. Semeie obediência, colha prosperidade. Semeie consagração, colha vida. Semeie perseverança, colha milagres. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Ele vai honrar cada uma das suas sementes. Louvado seja Deus. Fique de pé, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Quero fazer uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Oh, aleluias. Fala para o Senhor assim: Senhor, muda as minhas sementes. Repita comigo assim: Senhor Jesus, muda as minhas sementes. Faça com que eu selecione melhor as minhas sementes. Muda a minha colheita. Arranca de mim toda obra da carne, toda cadeia espiritual, toda semente errada. Cura as minhas feridas, restaura os meus caminhos, prospera as obras das minhas mãos, porque eu decido. Fala comigo assim: porque eu decido hoje semear no Espírito, que a minha vida seja terreno fértil para a glória do Senhor. Diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse dessa palavra sobre a minha vida. Se crê, aplauda Jesus bem forte e dá glória a Deus. Querido, nós estamos chegando ao término do nosso culto e eu queria agradecer a presença de cada um dos irmãos e irmãs. Que Deus abençoe os irmãos que nos assistem em casa. Receba essa palavra no seu coração. Persevere, selecione bem a sua semente e pode se preparar que a colheita vai chegar, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Você tem a oportunidade de praticar aquilo que você aprendeu agora, lançando semente sobre um solo fértil, que é a obra do Senhor. A Bíblia diz que quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, Provérbios 3:9, honra o Senhor com a primícia da tua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho o teu lagar. Isso é uma palavra profética de prosperidade, de alegria e de honra. Honra o Senhor com a primícia da tua renda. Ou seja, o que é isso? Eu separo da minha renda todo mês algo para a obra de Deus. Eu separo uma semente, o meu dízimo, a minha oferta, a minha primícia. Para quê? Para honrar a Deus, para a obra do Senhor prosperar, para que não haja falta alguma. O segredo é esse para quem quer prosperar, para quem não quer, viver uma vida miserável nessa vida. Semeie na obra do Senhor. Semente generosa, a alma generosa, essa prosperará. Então,
Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida dos irmãos. Obrigado, Deus, pela cada mantenedor desse ministério, cada intercessor, cada pessoa que tem se esforçado, meu Deus, para que essas portas ministeriais estejam abertas. Que o Senhor possa honrar com toda sorte de bênçãos, meu Deus. Prospera a vida dos teus filhos. Coloca-os por cabeça e não por cauda. Abre as janelas dos céus, meu Deus, com toda sorte de bênçãos. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Nos dê um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos, vão em paz. Os irmãos têm liberdade na casa de Deus.